O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. Todas as 2 cartas, elas tratam sobre esse assunto. Esse assunto, o arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, e ele diz aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo e nosso Senhor Jesus, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ponto. Ele falou de dia do Senhor aí, olha. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, olha só, ninguém vos engane, isso não acontecerá, a vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, homem, carne, sangue, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai dizer, não vos recordais que ainda convosco eu, Paulo, costumava dizer estas coisas e agora vocês já sabem o que o detém. O que detemo? Pelo contexto você vai entender. E agora sabeis o que o detém, o tempo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja revelado, afastado. Essa palavra aqui não está correta, afastado. Aquele que agora o detém. Então ele coloca aquele para dar a impressão de que é alguém, para dar a impressão que é o Espírito que está detendo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está falando da manifestação de Cristo e da sua vinda. Ele está dizendo que a manifestação de Cristo, a vinda dele, a nossa reunião com ele não se dará sem que antes se manifeste. Eu costumava falar para vocês sobre isso e agora sabeis o que o detém. O que o detém, irmãos? O tempo, as profecias, o cumprimento. Você tem que entender aquela estátua de Daniel e saber em que época você se encontra daquela estátua e onde é que você está. Você sabe em que parte nós estamos? Nós estamos nos pés, na formação dos dedos. Então, essas coisas não acontecerão sem que antes aconteça isso. E agora saber o que o detém, o tempo, as profecias, o que foi profetizado pelos profetas. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, quem fala que a igreja não passa pela grande tribulação, como é contado no filme Deixados para Trás, como eles pregaram ali, ensinaram para a igreja, tirando o ensino correto que foi passado. Aí você diz, não, é opinião minha. Não é opinião minha, irmão. Está escrito, né? Na palavra, está escrito aí. Então, até a próxima, se Deus quiser.